Olá a todos. Eu tenho recebido algumas críticas quando eu falo de esoterismo. As pessoas acham que é um ataque frontal a crenças e a ideais, e cada um tem os seus e deve respeitar os dos outros. Eu concordo com isso. Não tenho nada contra movimentos de esotéricos ou nova era. O que eu não gosto é de mentiras e enganos. Dizer que uma coisa é boa, que resolve problemas, que passa boas energias sem explicar a base ou dar a escolher às pessoas realmente se é bom, ou fazê-las entender se realmente é bom ou não, e não enganá-las, porque assim cada um é livre de fazer aquilo que quer e escolher o caminho que quer seguir. O que não é livre é de enganar os outros e os induzir em erro. Eu vou-vos ler aqui algumas coisas para uma vez por todas desmistificar isto e explicar o que é que está por trás de todos estes ideais. Tenho aqui uns artigos, eu troco algumas mensagens com algumas pessoas e pronto, e eles dão-me estes artigos e eu vou estudando, não é? Portanto, temos aqui um movimento Nova Era, temos aqui um desenho do Kundalini, e normalmente estas pessoas da Nova Era dizem que são contra a nova ordem mundial e contra a opressão, pronto. Dizem aqui, por exemplo, sou contra o governo da nova ordem mundial, mas acredito na mesma coisa que eles acreditam. E isto pode ser uma ofensa, pode parecer uma ofensa, mas a verdade é que a nova ordem mundial é uma ordem controlada pela maçonaria, basicamente. E a maçonaria está regida por certas regras que são iguais, ou usa como base a lógica da nova era. Portanto, nós temos a religião católica, ou catolicismo, por assim dizer. Temos o catolicismo, que é a Bíblia, que conta uma versão da história de Cristo e de Deus, e temos a história gnóstica, que é um conceito completamente diferente da criação. E a nova era é baseada no conceito gnóstico. Portanto, aqui diz o seguinte: movimento que mistura várias religiões, filosofias e práticas místicas, também conhecidas como terceira via, nova ordem social, aventurismo espiritual, consciência planetária, mudança global de paradigma, sinergia mundial, paradigma emergente, transformação global e evolução da consciência. Estes são os nomes pelos quais é conhecido o movimento Nova Era. Portanto, ou as coisas têm um nome correto, ou não precisam de ter tantos nomes. Portanto, a verdadeira crença, a verdadeira ideologia tem um só nome, tem uma só crença. Não tem vários nomes para explicar a mesma coisa. Portanto, só por aqui vocês podem ver que há muitas... É como se criassem, através de uma base, várias religiões e vários conceitos da mesma coisa. E isto tem que ser desmistificado e desmontado para as pessoas perceberem ao que é que estão a ir. Porque eu vejo pessoas a serem atraídas para estas coisas sem saber o que é que estão a fazer. Portanto, o espiritualismo da nova era roubou parte da linguagem física, incluindo a linguagem da mecânica quântica, em sua busca para fazer com que a metafísica antiga parecesse uma ciência respeitável. Portanto, roubou um conceito, transformando no seu próprio conceito. Alice Bailey, a mãe do movimento da nova era, diz, por intermédio do poder do seu espírito guia, que já vos vou explicar o que é, em seu livro The Externalization of the Hierarchy, a exteriorização da hierarquia, a fraternidade maçónica tem a custódia da lei. É o lar dos mistérios e o trono da iniciação. É uma organização muito mais ocultista que a maioria das pessoas percebe e destina-se a ser a escola de treinamento para os futuros ocultistas avançados. Na compreensão do seu simbolismo, virá o poder de cooperar com o plano divino. Portanto, os mistérios serão restaurados à expressão exterior por meio
da Igreja da Fraternidade Maçónica. Quando o grande vier com os seus discípulos iniciados, teremos a restauração dos mistérios. A maçonaria é o principal poder ocultista que está por trás da implementação da nova ordem mundial. A Casa da Teosofia, fundada por Madame Helena P. Blavatsky, é a precursora do movimento da Nova Era. Blavatsky apoiava a maçonaria em seu plano mundial, treinou muitos maçons no século XIX, criando um ciclo esotérico chamado os Mestres da Sabedoria. Eu já fiz um vídeo lá atrás que expliquei que do gnosticismo seriam dois tipos de estudos. O estudo esotérico com S e o estudo exotérico com X. O exotérico é o que sai cá para fora para iludir as pessoas num sentido. E o esotérico é o conteúdo sagrado, secreto, que eles usam como a sua crença pessoal para controlar as pessoas e as massas. Quem não sabe, Blavatsky, ela criou este movimento, mas não o criou sozinho. Muita gente já deve ter ouvido falar do Comte Saint-Germain. Comte Saint-Germain foi uma personagem que apareceu em vários pontos da história, às vezes com diferença de 100 anos, e ele tinha a particularidade de aparecer sempre com a mesma postura, com a mesma cara, como se não tivesse envelhecido. Era uma pessoa que não comia, participava em jantares e festas, mas não comia, não consumia o mesmo que os outros consumiam. E Blavatsky disse que ele apareceu-lhe uma vez, exatamente com a mesma apresentação de há anos atrás, e que esteve com ela durante um tempo e ajudou a moldar o movimento Nova Era. Comte Saint-Germain é considerado um dos 7 espíritos ascensionados, um dos 7 espíritos que representam os espíritos guias que vieram para encaminhar o ser humano para a nova era. Eu acho que se outros pensarem um bocadinho, conseguem perceber que tipo de pessoa era Saint-Germain e é assim, vamos vendo, vamos lendo e vamos tentar perceber. As sociedades secretas, incluindo a maçonaria, adoram o mesmo ser sobrenatural, Lúcifer. E isto está escrito, e eu vou-vos provar aqui para a frente. Vocês têm aqui estes links, depois podem voltar atrás e escrevê-los. Tem aqui vários livros que podem ler, vários textos tirados de livros. E isto aqui explica exatamente o que eu estou a falar. Quem não acreditar no que eu estou a dizer e achar que é uma afronta, simplesmente é um engano, tem aqui os linkzinhos todos. Eu vou voltar para trás. 3, 4, 5 links. Tem tudo o que vocês precisam de saber sobre o movimento Nova Era e essas práticas do esoterismo moderno e onde é que isto vos vai levar. Continuando. Blavatsky diz: Lúcifer representa vida, pensamento, progresso, civilização, liberdade, independência. Lúcifer é o Logos, a serpente, o Salvador. Portanto, ela que criou o movimento Nova Era, que está cheio de simbologia e símbolos malignos, ela própria diz, está ali escrito. Portanto, o próprio Albert Pike, que está aqui em baixo, diz que, aliás, eu tenho isto a traduzir aqui, exatamente. Título: Nova Era e Maçonaria adoram Lúcifer, como eu li lá atrás. Para vocês, grandes soberanos, inspectores gerais, nós dizemos isto. Que vocês podem repetir para os irmãos de graus 31, 32, 31 e 30. Portanto, Albert Pike era maçom de grau 33. E a maçonaria aceita todo o tipo de pessoas, crentes. Não aceita ateus. A maçonaria aceita, para a iniciação, alguém que tenha alguma crença, mas não aceita ateus. Portanto, e quando chega ao nível 33, a pessoa tem que abdicar todas as crenças que tem e adotar só uma. E isto as pessoas não sabem. Portanto, a maçonaria treina uma pessoa para desmontar e voltar a montar naquilo que eles querem. A partir do grau 33, as pessoas têm que fazer um juramento e aceitar Baphomet, a imagem andrógena do deus gnóstico Yaldabaoth, ou Sakla, ou Samael. São os 3 nomes que ele tem.
conhecido na religião católica e no cristianismo como Lúcifer. Portanto, continuando. A religião maçónica deve ser, por todos nós, iniciados dos altos níveis, mantida na pureza da doutrina luciferiana. Sim, Lúcifer é Deus. E a verdadeira e pura religião filosófica é a crença em Lúcifer. O igual de Adonai, que é Jesus, exatamente. Mas Lúcifer, Deus da luz e Deus do bem, está lutando pela humanidade contra Jesus, o Deus da escuridão e do mal. Não sei se estão a perceber, não sei o que estou... Está escrito, isto é Albert Pike, 33º grau do rito escocês da maçonaria. Portanto, se vocês não sabem quem é Albert Pike, eu vou-vos mostrar quem é Albert Pike, o que é que ele fez dentro da maçonaria. O que é que ele fez? Não, o que é que ele idealizou e como isto mudou a nossa civilização como nós a conhecemos até aos dias de hoje. Há crentes por aí dizendo que houve um mal-entendido na história, que Lúcifer é um título para o Messias e que Lúcifer não é o mal, que significa somente portador da luz, e que por esse motivo também a Igreja Católica tem músicas louvando a Lúcifer. Só isso? Querem enganar quem? Se vocês vissem as missas dadas em gregoriano, latim, o nome de Lúcifer era muitas vezes exaltado. E isso foi, acabaram com as missas dadas em latim exatamente por causa disso. Porque as pessoas tentaram perceber o que é que aquilo queria dizer. Quem não sabe a diferença entre o gnóstico e a verdadeira Bíblia, investiga um pouco. Eu tenho aqui alguns vídeos na minha lista de reprodução que explicam isso. E esta gente que controla o mundo acreditam no gnosticismo e noutra criação, e que Lúcifer é Logos. Lúcifer é também conhecido como Tiamat ou Deusa Mãe, que agora não me lembro o nome, conhecido como a Deusa Mãe. É uma questão de lerem, tem os artigos todos. Pronto, você vai cair nessa conversa acima. A questão não é se tem ou não o nome Lúcifer nas Escrituras, a questão é que a própria serpente, que supostamente é canalizada por luciferianistas, se apresenta como Lúcifer. Vigiem e olhem, pronto, isto aqui não é interessante. Agora, continuando. Temos aqui os Arcturianos, que é uma raça de seres que vem de outra dimensão, que vem do espaço, que supostamente estão para chegar para fazer ascender o ser humano e transformá-los em espíritos de luz. Isto é o maior engano que há. Se vocês virem, tem um filme que saiu agora, que é um documentário que chama-se High Entities, e eles falam sobre estes seres, falam que os Estados Unidos e as autoridades têm conhecimento que estes seres existem, fazem contacto com eles. Existem dois seres, supostamente eles parecem ser inimigos uns dos outros. Existem uns com aspecto nórdico, existem outros com aspecto, como vocês veem em baixo, que são os que nós conhecemos como os Greys. Estes seres realmente existem, eles não são aquilo que vocês pensam, e vamos ler um pouco sobre eles. Vocês sabem quem são os Arcturianos? Respira, que a informação é tensa e o texto é grande. Leiam até ao final, pois estas doutrinas estão sendo reempacotadas com a embalagem bíblica a fim de iludir cristãos sem discernimento. Pronto. Vamos pôr isto aqui. Segundo os adeptos das filosofias da nova era, os Arcturianos são seres extraterrestres, demónios, que vêm no planeta que orbita a estrela de gigante conhecida como Arcturus. Arcturus também é um portal de energia, através do qual os humanos passam durante a morte e o nascimento. Ela funciona como uma estação de caminho para a consciência não física, para que a mesma se acostume com a fisicalidade. A Arcturus é o lar de entidades dimensionais superiores que se dedicam ao serviço e à cura. Eles são especializados em cura emocional e espiritual e dominam técnicas muito além do que podemos imaginar. Os Arcturianos são capazes de realizar tais poderes majestosos através da ajuda do seu domínio sobre a mente consciente. Os Arcturianos trabalham em conjunto com os Sirianos e Pleiadianos. Junto a eles estabeleceram o que poderiam ser chamados de matriz arcturiana ou rede arcturiana. É assim, eu já vivi um bocadinho, já com 45 anos já vi muita coisa. Eu não me lembro
de ter lido isto em algum lado. E agora que pesquiso história e que vejo livros antigos, mitologias e tudo mais alguma coisa, isto não existe. Isto é uma doutrina moderna criada para iludir os tolos, crentes, descrentes, sem discernimento, pessoas que não acreditam em nada e precisam de acreditar em alguma coisa. Não se deixem enganar. Os arcturianos já declararam as suas intenções e trabalham lentamente para preparar todos os seres terrenos para se conectarem com forças superiores de inteligência infinita, existentes dentro de cada um. Serão como deuses, que ótimo, não é? Mas claro, quem é que não gostaria? Eles ensinam que o ingrediente mais fundamental para viver na quinta dimensão é o amor. A negatividade, o medo e a culpa devem ser superados e transmutados em amor e luz. Não é desagradável. Os arcturianos são de natureza muito angelical. De facto, muitos encontros com anjos, na verdade, são encontros com arcturianos. Arcturianos são conhecidos por seu domínio sobre o tempo, calendários galácticos, etc. E suas habilidades excepcionais em ciência e filosofia. Para quem não sabe, a filosofia é uma doutrina criada para criar linhas-guia para o homem ser encaminhado para onde é preciso. A filosofia a filosofia tem dedo na alteração da ciência, dos conceitos. A filosofia veio alterar a verdade e transformá-la numa mentira agradável. Segundo o portal Arcturianos, nos seus seguidores visam reunir conhecimento quântico por meio de mensagens canalizadas nas mais diversas áreas, com o objetivo de auxiliar as pessoas a despertarem uma nova consciência dimensional de amor incondicional, ascensão planetária, paz e liberdade da humanidade, presa na dor de suas múltiplas encarnações numa realidade dualista. Essa história das reencarnações, da pessoa poder fazer o que bem lhe apetece e errar e voltar a nascer e voltar a errar até se aperfeiçoar, é bastante conveniente, não é? Mas as coisas não são assim. Segundo a Bíblia e segundo as crenças mais antigas, não há reencarnação. Há encarnação, que é a pessoa tornar-se carne, e há ressurreição. Agora, não há reencarnação. Não existe reencarnação. Mas pronto, as pessoas acreditam naquilo que querem. Os arcturianos também usam o símbolo da estrela de 6 pontas, estrela de Renfã. Vejam na Bíblia o que é a estrela de Renfã. Estrela de Moloch, que tem algo a ver com acelerar a ancoragem e a realização dos chakras 35 e 36 no chakra da coroa. A estrela de Moloch é uma estrela pagã. Os maçónicos têm Moloch como um dos deuses, dos ritualistas que eles fazem lá nas suas reuniões. Portanto, vocês agora acreditem no que quiserem. É só ler, estão aí os livros todos. Eles pregam o cristianismo místico, esotérico, quântico, onde Jesus era o pai dos mestres ascensionados, um dos 7, onde está também Saint-Germain. Ensinam que na era de Carneiro, Moisés trouxe o conceito do Deus Pai e do olho por olho, dentro por dentro. Na era anterior, que foi a era de Peixes, que foi regida pelo Mestre Jesus, nos trouxe o conceito da era do Deus Filho. E esta era de Aquário conhecemos como o Deus como Mãe, o Deus Espírito Santo, a era da energia feminina, a era do sagrado feminino, a resgatar almas, a era para desenvolver na humanidade o amor universal. Portanto, isto ficou decidido que é assim. Não há nada lá atrás que diga que isto é como está aqui. Portanto, isto é um conceito criado através de um conceito gnóstico, misturado com um conceito cristão, não é? Da Igreja Católica, não é? E transformado numa doutrina nova para agradar àqueles que estão descrentes. Se vocês não sabiam, agora sabem. Não se deixem enganar. Tudo fantasia da nova era para enganar incautos. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando, como um leão buscando a quem possa tragar. Este tragar pode ser enlaçar, pode ser engolir, tem várias traduções, mas está cá tudo. Se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há no Messias.
Quem leu, quem sabe destas coisas, quem segue, sabe que no fim dos tempos as pessoas iriam seguir a doutrina de demónios. E isso está escrito. Portanto, é muito simples de perceber. Temos aqui um desenho de uma porta que está numa porta dourada da Capela de Santo Inácio de São Francisco, Califórnia. Tem um unicórnio aqui, vocês podem ver. Portanto, o unicórnio é o símbolo moderno para Lúcifer, Satanás. E ele está a ser cultivado muito estes últimos anos e posto em casa como brinquedos para crianças. É assim, não há nada que possa fazer. A minha filha está cheia de unicórnios lá em casa e cada vez mais as crianças gostam e elas são inocentes. Só que isto é feito para dar autoridade ao adversário para interagir na nossa vida. É para isto que isto serve. Não somos nós que fazemos por mal, nós não temos essa maldade entre nós. Nós somos corrompidos por não saber as coisas, de onde é que elas estão, qual é que é a origem delas, não é? Pronto, vamos aqui. Na parte evidente, o unicórnio está relacionado com a agenda transgénero, transhumanista, além de ser uma figura comum no movimento Nova Era. Transgénero, para quem não sabe, é a mistura andrógena, é misturar o masculino com o feminino. As famosas transexuais e movimento gay e tudo muito mais. Transhumanista tem a ver com a junção do homem com a máquina, a junção de componentes elétricos no homem. Portanto, isto é uma agenda da Nova Era e é feito para levar os descrentes a corromperem o seu próprio corpo, o templo de Deus. Na parte oculta e simbólica, o unicórnio é uma versão moderna do antimessias Lúcifer ou Satanás, também representado pela Fênix como um símbolo de transformação que virá para dar início a uma nova era. O unicórnio faz parte do brasão de armas da família Rothschild. Em relação a isto, as pessoas pensam, quando eu digo estas coisas, que me acho algum tipo de iluminado ou que sou uma pessoa que acho que estou acima dos outros. Eu vou-vos mostrar uma coisa, para quem não sabe, para quem está a ver estes vídeos pela primeira vez, para quem não me conhece e para quem me conhece também, porque já não se deve lembrar. Mas é assim, a Fênix é um dos símbolos que representa Satanás. E eu digo sinceramente que eu sei isto há pouco tempo. Isto é um conceito que eu tenho há pouco tempo. Eu, como qualquer outra pessoa, cometo erros. E um dos meus maiores erros, eu vou-vos mostrar aqui, foi este. Portanto, eu tenho uma Fênix tatuada no meu braço. Sabe? Eu não sou mais que ninguém. Eu erro como a maior parte dos seres humanos. Portanto, eu não sou mais ou menos que ninguém. Eu sou a favor da verdade, sou a favor do que é correto. Percebem? Eu já pedi perdão pelo aquilo que eu fiz. Não posso mudar o passado. A única coisa que eu posso mudar é o meu caminho daqui para a frente. Percebem? Eu levo estas coisas a sério porque eu sinto que isto é sério. Que as pessoas têm que ser despertadas para a verdade. O unicórnio aqui é, mais uma vez, um símbolo de transformação, pois este unicórnio procura um mundo melhor, através dos poderes purgativos purificadores da destruição. Seu propósito, como o do deus hindu Shiva, é derrubar e renovar. Conceito. É um conceito. Tá, tem aqui uma autora ocultista, Nancy Hathaway, tem um livro sobre o unicórnio, e diz: na alquimia, o unicórnio representa o casamento sagrado, simbolizando Mercúrio como seus aspectos masculinos e femininos, andrógeno, gnóstico. A energia vital da transformação do andrógeno, ou Baphomet, pronto, eu nem precisava até falar, estava aqui escrito já em baixo. Todo este simbolismo de unicórnio assume um significado ainda mais estranho quando se avança através do Ritual of Practicus, da ordem hermética de Golden Dawn, que é amanhecer dourado, ou era do ouro, como queiram, que já tenho que falar noutros vídeos. Uma sociedade secreta ocultista que ajudou a lançar as bases para o reavivamento oculto de hoje. No final do ritual, o iniciado recebe o título místico de Monocris de Astris, que significa unicórnio das estrelas. E pronto. E temos mais. Eu vejo muitas pessoas fazerem este tipo de... seguirem este tipo de ideais sem pesquisarem, não querem saber. Vem alguém que lhes diz que vê isto, que vê aquilo e que tem um espírito guia que cura e que faz e que não sei o quê. As pessoas nem sequer sabem o que é isso. O livro de Enoque, que foi um dos livros que foi retirado da Bíblia, como o livro de Melquisedeque,
são os trechos principais da Bíblia. Por exemplo, o trecho do Gênesis vem do livro de Melquisedeque. O trecho que fala dos Néflins e que havia gigantes na terra é do livro de Enoque. Só tiraram um pequeno trecho e puseram no início da Bíblia. Se vocês lerem esses livros todos, vocês vão perceber muito mais do que aquilo que está realmente, que foi mostrado. O livro de Enoque diz, muito especificamente, que quem veio de Deus, quem foi criado através do poder de Deus, ascendendo aos céus, quem foi criado na terra, que foi o caso que os anjos que caíram, que foram lançados para a terra porque renegaram Deus, por causa do Deus ter criado o homem, e depois meteram-se com as mulheres, tentaram conspurcar ou profanar as mulheres e o homem, a geração do homem, e tiveram sexo com as mulheres e nasceram os Néflins, os filhos dos anjos com as mulheres. E isso está num vídeo que eu tenho aí, 3 horas. Sim, um vídeo de 3 horas, têm que o ver, que mostra os fósseis dos gigantes, que Michael Tellinger descobriu. Estas coisas têm provas. E esses seres, como vem descrito no livro de Enoque, que foram criados na terra, nunca ascenderão aos céus. E foram mortos no dilúvio e vagueiam pela terra, e esses são os espíritos guias. Esses são os demónios que as pessoas consultam, que sabem do passado e do presente e conseguem prever parte do futuro. Digo parte porque há algo oculto que as pessoas não sabem. Nem sempre eles conseguem prever bem. Correto. Portanto, isso é um segredo, mas isso têm que procurar. Têm aqui o símbolo causado pela maçonaria e aqui têm a deusa mãe, o sagrado feminino, Gaia, um bocado não lembrei do nome. Aqui está a vossa Gaia. Gaia, Lúcifer, é a mesma pessoa. Percebem? E as bestas em baixo. Mas pronto. Tem aqui Scarlet and the Beast. Pronto. Vocês podem ver estes livros todos, podem procurar. Agora aqui um bocado sobre Albert Pike, não é? Que é uma pessoa peculiar, que ele tem, isto é um satânico e ocultista, luciferiano e maçom de grau 33, e que este homem nos idealizou coisas que mudaram a nossa cultura para sempre, a nossa vida. Pike, maçom de grau 33, apresenta a doutrina luciferiana, relato bíblico da queda de Lúcifer, fé versus razão, paladeísmo, rito super-luciferiano. O luciferiano torna-se doutrina universal da maçonaria, a nova era, um movimento luciferiano da maçonaria nos dias de hoje. Portanto, está tudo misturado. Nova era, luciferiano, vocês deem as voltas que derem. Não é por o facto de eu falar as coisas que elas se tornam reais. Elas são reais, eu simplesmente as estou a trazer para aqui. Como é que vocês acham que eu me sinto lendo as mensagens que as pessoas escrevem no Facebook, e quando me mandam uma mensagem juntam aquelas que não, parecem 2 mãos juntas, mas aquilo não são 2 mãos juntas, na realidade é uma mão mais outra mão de outra pessoa, e escrevem gratidão. As pessoas sabem o que é que estão a fazer. Como é que vocês acham que eu me sinto ver pessoas que eu estimo, que eu respeito, a verem a fazer este tipo de sinais completamente alienados, ignorando realmente o verdadeiro significado destas coisas? Não é agradável para mim. Eu tenho o dever de dizer. Se não quiserem ouvir, não precisam ver mais os meus vídeos. Porque este vai ser o meu conteúdo, baseado na verdade. Capítulo 16, isto foi um trecho, não é, tirado. Maçonaria e o movimento Nova Era. Ateus, espíritas e luciferianos reunidos no Grande Congresso de Paris, 1889. Isto é antigo, é? Sublojas maçónicas na Nova Era, construindo o movimento da Nova Era. Aleister Crowley, maçom de grau 33. Aleister Crowley é outro. Grande satanista, também era de famílias cristãs. Encontrou o gnosticismo, procurou várias culturas, juntou tudo numa, tornou-se o maior satanista que até hoje foi conhecido. Aleister Crowley, para quem não sabe, é o avô do pai do George Bush. Pois é. Mas não cai muito longe da árvore. Portanto, líder de 2 sublojas na Nova Era, executa assassinatos rituais satânicos e fomenta o uso de drogas ilícitas. Aliás, um dos lemas de Aleister Crowley era do as you will, ou seja, faça o que tu queres. Ótimo, não é? Se o movimento desse eu também gostava. Agora não, mas há um tempo atrás, calhar, vinha a calhar. O movimento Nova Era era unificada a maçonaria inglesa e francesa. A maçonaria inglesa funda a loja Quattor Coronati para a investigação maçónica. A Quattor Coronati organiza a ordem da Alvorada Dourada Golden Dawn.
em 1887. A Alvorada Dourada utiliza a suástica como símbolo e pratica sexo livre sob a influência de drogas. E que maravilha! Está cada todo maluco. A coautor Coronati organiza a Ordem dos Templários do Oriente. Olha os Templários, meu Deus do céu. Em 1902. A Otto pratica sacrifícios humanos. Pá, vocês não... É assim... Não é só haver um engano de interpretação. Toda a cultura que vem lá de trás está assente neste tipo de práticas. Isto é real, isto existe, existiu e continua a existir. Vocês não terem... Eu tenho aí o meu vídeo sobre os controladores. Se vocês tiverem a coragem de ver esse vídeo, eu dividi aquilo em quatro partes, que é para não ser cansativo, para as pessoas poderem ver e parar. Eu falo dos desaparecimentos que há pelo mundo inteiro. Só nos Estados Unidos, por ano, são 600 mil pessoas que desaparecem. Desaparecem para onde? Será que não está na altura de abrir os olhos? Será que não está na altura de olhar e ver que realmente as coisas não são aquilo que parecem? Com estas coisas escritas. Há livros sobre isto. Há pessoas a falar sobre isto. Eu não estou a dizer que as pessoas devem ser crucificadas por irem para... Não, as pessoas vão pagar pelas escolhas que fazem. Não tenham dúvidas. Agora, as pessoas têm que ser avisadas, não é? Isto acontece. Portanto... O coautor Coronati organiza a Ordem dos Templários com sacrifícios humanos. A Alvorada Dourada e a Otto cooperam para a criação da contracultura das drogas, músicas, rock e sexo nos anos 1960. A Otto, mãe do movimento Nova Era, tenta a unificação da maçonaria inglesa, americana e francesa, a Lucifer Trust de Nova York, financia o movimento da Nova Era nos Estados Unidos, lista dos americanos prominentes que são membros da Nova... Pronto, aqui já não vem, já não puseram mais nada. É o seguinte, há um livro, e vocês podem ver aí no YouTube, que é um livro, é um audiobook. Há o livro, mas há o audiobook. E acho que são 8 horas, mas vocês podem pegar nos fones e metem aquilo e vão ouvindo durante o dia. Eu aconselho este livro para vocês perceberem realmente como é que o mundo funciona, que é um livro de Rebecca Brown. Ele veio para libertar os cativos. Ela tem mais livros. Este é muito importante, porque ela mostra como isto tudo funciona, mostra como é que funciona o mundo espiritual, os demónios e isso tudo. É real. É real. É real, porque a partir do momento que eu percebi como é que isto funcionava, eu comecei a perceber o que é que se passava à minha volta. E comecei a controlar certos aspectos que antes me passavam despercebidos. Portanto, é procurar. Agora, se vocês quiserem só criticar por preguiça, por não quererem ver, tem mais em que pensar, tudo bem, não há problema nenhum. Agora, não critiquem quem vem dizer a verdade. Portanto, alguns capítulos importantes do livro, informações extras. A maçonaria é o principal poder ocultista que está por trás da implementação da nova ordem mundial, a ordem maçónica. A Casa da Teosófia, fundada por Madame Helena P. Blavatsky, é a precursora do movimento Nova Era. Blavatsky apanha a maçonaria em seu plano mundial, treinou muitos maçons no século XIX, criando um círculo esotérico chamado de Mestres da Sabedoria. Eu vou repetir aqui para vocês não perceberem. Criando um círculo esotérico chamado os Mestres da Sabedoria. Mestres ascensionados. Criou. Não existia. Não existe. Criou. Através de doutrina de demónios. Da auxílio externo. As sociedades secretas, incluindo a maçonaria, adoram o mesmo ser sobrenatural, Lúcifer. O diabo está nos detalhes. Ele existe. Vocês não acreditam. A maçonaria está intimamente ligada a movimentos ocultistas, ecuménicos, pseudo-cristãos, vinculados a doutrinas da nova era. Sabem o que é que quer dizer com um movimento ecuménico? O que é que o Papa está a fazer, o Papa Francisco? Não está a juntar todas as religiões numa só, num movimento ecuménico, chamado Coexiste. E a anomalia é que vemos hoje pessoas que promovem essas mesmas doutrinas enquanto falam contra a maçonaria. Resta saber se por má fé ou simplesmente por ignorância. Sede vigilantes, porque os tempos são trabalhosos e muito falsos. Os profetas têm de se levantar para atrair discípulos para si. Não sou profeta. Pronto. Aqui ela diz que vai deixar aqui mais uns links depois para outros livros.
É assim, eu não vou... Aqui está, coexiste. Isto é o que o Papa está a fazer. Criar um movimento para a nova era. Um movimento que junta todas as religiões. Está errado. Apesar de eu saber ter uma visão das coisas, não quer dizer que as pessoas não tenham que ter a sua visão. O que interessa é que haja paz e que haja organização e que haja respeito entre as pessoas, independentemente da crença. Agora, doutrinas de demónios, pelo amor de Deus. Portanto, não tenho aqui mais nada para mostrar. Só vos quero dizer que Gaia é assim Tiamat, que é a deusa mãe, e que é nada mais que um outro nome para Lúcifer, e isto tudo está dissimulado. Portanto, quem acha que tem contacto com espíritos guias, experimentem. Olhem, uma das melhores experiências que vocês podem fazer é lerem o Apocalipse. Sentem-se em casa nas vossas meditações e leiam o Apocalipse para ver o que é que acontece aos vossos espíritos guias. Sabem porque é que os demónios não gostam do Apocalipse? Porque é o único sítio onde está escrito que no fim eles perdem. Agora vou-vos ver aqui um videozinho diferente para vos explicar certas coisas. Ok, portanto é assim. Eu vou-vos mostrar um videozinho sobre a carta de Albert Pike. Já sabem quem foi Albert Pike? Albert Pike foi conhecido por antecipar as 3 guerras mundiais. Ora, se pensarmos um bocadinho sobre 2 guerras mundiais, e as duas que existiram foram exatamente como ele previu. Portanto, ele não previu nada, ele era um maçom, ele é um agente Illuminati, ele simplesmente idealizou as 3 guerras mundiais, e uma delas ainda não aconteceu. Portanto, eu vos mostrar a carta, vou-vos mostrar a narração feita pelo Romer Maraskin, do canal Firmeza da Verdade, está muito bem feito. A carta está no seu original em inglês, mas ele vai relatá-la em brasileiro. E vamos analisar. O maçom Albert Pike escreveu uma carta a Giuseppe Mazzini em 1871, que explica com clareza o delinear do plano dos Illuminati para a Terceira Guerra Mundial. Giuseppe Mazzini foi um líder revolucionário italiano em meados dos anos 1800, bem como um agente dos Illuminati. Albert Pike, figura maçônica histórica de grau 33, grão-mestre e criador da jurisdição do Sul, do rito de ordem escocesa. Seguem-se excertos da carta mostrando como 3 guerras mundiais foram planejadas por muitas gerações. A Primeira Guerra Mundial deve ser provocada a fim de permitir que os Illuminati derrubem o poder dos czares na Rússia e de tornar esse país uma fortaleza do comunismo ateu. As divergências causadas pelos agentes dos Illuminati entre os impérios britânico e germânicos serão utilizadas para fomentar essa guerra. No final da guerra, o comunismo será construído e utilizado a fim de destruir os outros governos e a fim de enfraquecer as religiões. Portanto, nós temos aqui o relato da Primeira Guerra Mundial, ou seja, os Illuminati são um conjunto de grupos e de pessoas que se consideram acima da maior parte dos seres humanos. Eles dizem, além de eles serem controladores da sociedade, eles são, como é que eu ia dizer, geridos pelos controladores mestres. Os controladores mestres têm o conhecimento verdadeiro da história e têm a doutrina, criaram a doutrina necessária para controlar as massas e a população. Toda a civilização, toda a cultura pop foi tudo criado pelos controladores. Esta guerra foi para acabar com
últimas nações dissidentes, aquelas que não pertenciam ao grupo, de maneira a que eles pudessem controlar todos os aspectos da sociedade. A Primeira Guerra foi para acabar com os impérios que restaram das colonizações e das guerras do passado. Portanto, esta foi a agenda da Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial deve ser fomentada tirando partido das diferenças entre os fascistas e os sionistas políticos. Esta guerra deve ser provocada para que o nazismo seja destruído e que o sionismo político seja forte o suficiente para instituir um Estado soberano de Israel na Palestina. Durante a Segunda Guerra Mundial, o comunismo internacional deve tornar-se forte o suficiente para equilibrar a cristandade, que seria então restringida e realizada em xeque até o momento em que iria precisar dele para o cataclismo social final. Portanto, Segunda Guerra Mundial, que foi paga, foi financiada pelos sionistas judeus, que se pertencem às 13 famílias mais ricas do mundo, que deram à morte os seus próprios compatriotas, a fim só com o único objetivo de instituir o Estado de Israel. Tudo só para estabelecer uma profecia. Vocês acham isto fora do normal? Acham isto pouco provável, não é? Quebrar o cristianismo como a base da sociedade. As pessoas não acreditam ou desvalorizam a existência de Deus, desvalorizam a existência de Cristo, mas não se apercebem que toda a civilização, todo o modelo cívico e moral está baseado no cristianismo e na vinda de Jesus. E estas pessoas construíram uma sociedade quebrando o paradigma, transformando noutra coisa e arranjando alternativas para os descrentes e desiludidos. A Terceira Guerra Mundial deve ser fomentada, aproveitando as diferenças causadas pelo agente dos Illuminati entre os sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. A guerra deve ser conduzida de tal forma que o Islã, o mundo árabe muçulmano e o sionismo político, o Estado de Israel, se destruam mutuamente. Enquanto isso, as outras nações, uma vez estarão mais divididas sobre esta questão e serão obrigadas a lutar até o ponto de exaustão física, moral, espiritual e econômico completo. Vamos desencadear os nihilistas e os ateus e vamos provocar um cataclismo social formidável que, em todo o seu horror, mostrará claramente às nações o efeito do ateísmo absoluto, origem da selvageria e da turbulência mais sangrenta. Em seguida, em todos os lugares, os cidadãos serão obrigados a defender-se contra a minoria mundial dos revolucionários. Exterminará esses destruidores da civilização e a multidão desiludida com o cristianismo, cujo espírito deísta a partir desse momento seguirá sem bússola ou sem direção, ansioso por um ideal, mas sem saber para onde proferirá a sua adoração, receberão a verdadeira luz através da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer, trazida finalmente à vista do público. Esta manifestação será o resultado do movimento reacionário geral que seguirá a destruição do cristianismo e do ateísmo, ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Trarão finalmente para a luz a verdadeira doutrina de Lúcifer. Destruíram o Médio Oriente através de guerras. Criaram o fundamentalismo. Percebem? Isto são coisas, isto é história. Isto é história e isto vai acontecer. Já começou a acontecer. E eles desacreditaram o cristianismo e a crença, formando ateus esses com uma base de moral fraca. São os principais, não digo no geral, há pessoas que são ateístas e que são
São pessoas calmas e normais e trabalham, têm a sua vida, mas há um grande número de gente que não acredita em nada, que são os verdadeiros destabilizadores da sociedade. E são esses, quando estes problemas começarem a acontecer na sociedade, como aqueles que estamos a ver agora, de pandemia, do lockdown e de falta de comida, vão quebrar e vão se virar para todo lado e vão ser os autênticos animais. As pessoas vão andar em conflitos umas com as outras. E quando não tiverem mais para onde se virar, com guerras e com fome, e com destruição e com doenças, as pessoas vão aceitar a nova ordem mundial segundo os modelos que eles trouxerem. Vão amaldiçoar Deus porque não os protegeu. E as pessoas não percebem quem é que criou isto tudo. Isto é a perfeita manifestação do mal. E isto é de 1871. Muitos de nós e nossos familiares não tinham nascido. Isto foi criado. Este é Albert Pike. Este é o homem do movimento da nova era. Luciferiano, ocultista. As pessoas não sabem ao que vão. E o meu dever aqui é mostrar um bocado da história e da realidade do mundo. Carta escrita por Albert Pike em 1871, revelando que a maçonaria orquestraria, fomentaria e perpetraria as grandes 3 guerras mundiais. A carta estava em exposição no Museu Britânico, na biblioteca em Londres, até 1977, antes de ser retirada inexplicavelmente da vista do público. Portanto, como podem ver, há pessoas que ostentam estas coisas, e foi ostentada a carta durante muito tempo no Museu de História Natural. Estas são as pessoas que moldaram a nossa sociedade. Estas ações mudaram a nossa civilização, transformaram naquilo que é hoje. Toda a cultura pop, filmes, músicas, tudo está com mensagens subliminares. Eu hei de fazer alguns vídeos sobre isso. O movimento Nova Era é uma farsa, é uma doutrina luciferiana, disfarçada, criada, recente, do século XIX. Há muito para trás. E as pessoas têm que saber ao que vão, têm que saber escolher o caminho, com a informação correta. Por agora é só. Um abraço a todos.